Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem, esteja tudo tranquilo aqui com vocês. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: gente, eu não sou youtuber, eu na verdade fico muito constrangido de fazer a aula, de gravar, assim, não sei, acho que vocês viram, são de uma outra geração, que isso já é mais natural, coisa e tal, eu não, para mim é muito estranho, até mesmo pelo meu jeito, enfim. De qualquer forma, eu estou dando aqui o meu melhor, estou usando os recursos que eu posso, da melhor forma que eu posso, tá? Mas então eu vou pedir para vocês, assim, a compreensão de não me julgarem tanto, não me zoarem tanto, tá? Porque está sendo feito de coração e é para a gente poder também suprir as lacunas que ficaram, para não ter prejuízo para ninguém. Então, o assunto do nosso vídeo de hoje, na nossa aula propriamente dita, é tudo que tem a ver com bens públicos. Na verdade, esse não vai ser um vídeo que eu vou esgotar o assunto, mas em que a gente começa a discutir esse tópico, que é um tópico muitíssimo relevante do direito administrativo, mas na mesma proporção que ele é importante, é igualmente subestimado e subtratado, subdimensionado no direito administrativo. E eu digo isso porque, de alguma forma, ele é muito... assim, a abordagem que o direito administrativo vem reservando aos bens públicos é muito obsoleta, né? E extremamente dogmática. E talvez até por causa desse obsoletismo, desse dogmatismo, é que a gente tem se despreocupado de um assunto que precisa ser resgatado, precisa ser mais aprofundado, até porque existe uma série de desafios importantíssimos quando a gente vai falar de bens públicos, né? O primeiro deles, né, e tudo relacionado a esse obsoletismo, esse descaso, né, o primeiro deles é que a gente tem um regime jurídico que está situado numa lógica, toda uma racionalidade do século passado, né, ou seja, aquela realidade burocrática, registral quase, né, do século passado, enquanto a gente hoje vive um cenário como esse que a gente está tendo aqui, de teletrabalho, de videoaula, de gestão inteligente, de informatização de processos, de informatização de práticas. Ou seja, a gente tem todo um aparato, uma modernização tecnológica, né, até mesmo assim, aplicável aos próprios bens, né, como georreferenciamento, monitoramento por drones, monitoramento por câmeras, enfim, todas essas questões, né, sistemas de inventário, que acaba passando completamente ao largo da preocupação do direito administrativo, né? Isso são coisas que poderiam ser aproveitadas e na verdade, o direito administrativo está descompassado com essa realidade prática que a gente observa agora. Além disso, como eu estava dizendo, a gente tem um modelo gerencial administrativo ainda extremamente burocrático, né, de certidão, né, de formulário, de inventário em livros, coisa e tal. E isso dificulta muito uma adequada gestão desses bens. Até mesmo o próprio inventário, né, desses bens para eventual controle e gestão eficiente é difícil. A gente tem um acervo, às vezes, enorme, histórico, desde o século XIX, né, que está ali num limbo. A gente ainda não tem uma definição quanto à titularização, muitas vezes, a gente não tem uma definição quanto à delimitação, né, territorial do bem ou identificação. A gente tem várias sobras de bens, ou seja, até mesmo o próprio mapeamento dos bens que vão integrar o patrimônio público. Isso é algo que ainda está muito mal explorado, né, muito pouco desenvolvido, né. Eu penso o seguinte: a gente está lidando não só com um problema burocrático de Estado, né, ou seja, o Estado por si só, a administração pública por si só, ela é burocrática, né, ou seja, ela é toda formalista, tem uma série de procedimentos. E se a gente está falando de patrimônio, a gente está discutindo direito de propriedade, que dentro do direito civil é o assunto mais arcaico e mais ultrapassado possível. É a preocupação de todos os tempos do direito civil. Então, a gente junta as duas coisas e a gente tem basicamente um espaço jurídico neandertal, né? Ou seja, onde tudo realmente muito atrasado. E
talvez como um terceiro desafio associado a todas essas questões que eu estou apresentando para vocês, a gente vem observando uma grande deficiência nas técnicas administrativas de gestão de patrimônio, né? Está existindo um esforço de informatização de sistemas, né, de melhoria de gestão patrimonial, mas ainda falta agregar ao direito administrativo, a gestão pública no geral, vamos falar assim primeiro, né, a gestão pública no geral, técnicas de administração patrimonial, tá? De gestão de processos, de gestão logística, de gestão operacional, né? E isso assim está sendo incorporado pouco a pouco, mas ainda dentro de um ritmo muito lento, né? E a realidade patrimonial do Estado sugeriria ou assim exige que isso seja feito de uma forma mais acentuada, de uma forma muito mais intensa do que está se percebendo agora. A gente está com um atraso muito grande, pensando que técnicas parecidas com essas dentro do setor privado já existem desde a década de 70 e 80. A gente está situado, em comparação ao setor privado, ali na década de 30, década de 40 do século passado. E isso é muito grave, isso é muito problemático. Do nosso lado, do direito administrativo, qual é o principal problema que a gente vem observando, né? Essas são dificuldades essas que eu mencionei, que são nossas do direito administrativo também, mas para nós fica ainda mais forte o fato de que a gente tem esse direito administrativo patrimonial focado apenas e única e quase que exclusivamente em aspectos dogmáticos, sem pensar a gestão patrimonial dentro dessa perspectiva administrativa de gestão propriamente dita, né? Ou seja, a gente precisa começar a trabalhar bens públicos saindo um pouco dessa bitolação que existe até hoje, né? Juricêntrica, né? Vocês lembram, eu enfatizo bastante isso, né, a todo tempo, né? E passar a pensar a disciplina e o tópico específico de bens públicos em particular dentro de uma perspectiva gerencial, propriamente gerencial, claro que agregada e coordenada com a questão jurídica, né? A gente não está aqui também para dar aula de administração pública, a gente está dando aula aqui de direito administrativo, tá? Então, esse é o primeiro panorama. Então, dentro tudo isso que a gente está discutindo, o roteiro que a gente vai seguir, né, os tópicos que a gente vai explorar nesse vídeo em particular, assim, a gente vai fazer uma breve introdução, né, para inserir um pouco a lógica que está por trás dos bens públicos, né, a racionalidade, e dentro disso, uma certa perspectiva histórica que para nós é importante, e eu sei que toda essa discussão histórica, ou que vai ter uma pegada um pouco mais filosófica, vocês acabam já devem estar respirando fundo aí, devem estar falando, pelo amor de Deus, né? Resistam à tentação de abstrair para outro universo, porque isso importa para a gente, né? A gente tem que lidar com um processo histórico de mudança de mentalidades, especialmente em relação ao Estado, para a gente compreender de uma forma correta a disciplina. Depois, a história, mais uma vez, vai ser importante aqui, para a gente poder situar a questão patrimonial, né? A gente tem, assim, dados históricos relevantes. Vou dar um exemplo para vocês, né, para tentar convencer vocês de que vale a pena entender um pouco e aceitar que vai ter uma interface histórica essas aulas de bens públicos bastante grande, né? Então, há cerca de 3 anos atrás, ali em 2020, né, foi encerrado o processo mais longo da história do judiciário, a decisão do STF, que envolvia a propriedade e posse do Palácio Guanabara. E era uma disputa que foi iniciada pela princesa Isabel em 1895. Ou seja, foram 125 anos de tramitação processual real, né, discutindo se a posse era da família real ou se o bem era da União. Então, só para vocês entenderem, tipo, mais histórico que isso é difícil, mas a gente tem. A gente vai discutir, por exemplo, durante essas aulas, a Lei de Terras de 1850. Né? A gente vai ver que marcos jurídicos importantes do direito administrativo estão situados ali quase que no início do século XIX. Né? Então, a gente precisa ter esse feedback. A gente precisa entender
quando surge toda essa problemática. Estiverem convencidos dessa importância da interface histórica que a gente tem, lembre que o direito administrativo está caminhando de uma, assim, lado a lado com a política. Então ele está sujeito a todas essas questões, né, que assim, o ambiente político traz como reflexos para o direito administrativo. Então, vou fechar um último exemplo nesse sentido. No caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, entre 1891 e 1960, a cidade era o Distrito Federal, ou seja, tinha um regime jurídico parecido, né? Não era exatamente idêntico, mas muito parecido com o que é hoje Brasília. Tá? E em 1960 a capital foi transferida para Brasília e o Rio de Janeiro passou a ser a capital do estado, na verdade passou a ser o estado da Guanabara, certo? E em 1974, a partir de uma lei complementar, foi a Lei Complementar 29 de 74, se estabeleceu que a partir de março de 75 o estado da Guanabara se fundiria com o estado do Rio de Janeiro e a cidade passaria a ser o município do Rio de Janeiro, capital do novo estado do Rio de Janeiro, né, que deixa de ter a capital em Niterói e passa a ser o Rio de Janeiro. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, 3 regimes jurídicos de propriedade, de patrimônio distintos, e uma sucessão bastante complexa, né, de propriedade desses bens. Né, porque quando a capital se transfere para Brasília, parte dos bens que antes eram da União, porque aqui era o Distrito Federal, né, vão continuar na União, parte daqueles que eram do Distrito Federal enquanto cidade passam para o estado da Guanabara. Depois, com a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, esses bens de natureza mais estadual vão ser sucedidos pelo estado do Rio de Janeiro, aí esse estado que a gente conhece hoje, e outra parte desses bens vão passar para o município do Rio de Janeiro. Então, vocês veem que assim, a política, a trajetória que a gente vai ter, né, e que a história de alguma forma vai provocar para a gente, vai ter uma importância que a gente precisa refletir, compreender. E, gente, não é fácil, não é fácil. Até hoje, por exemplo, aqui na Procuradoria do Rio de Janeiro, na Procuradoria do Município, essas questões sucessórias do Estado do Rio de Janeiro, de Distrito Federal, para o Estado da Guanabara, para o Estado do Rio de Janeiro, Município do Rio de Janeiro, isso é uma questão complicadíssima e algumas são, assim, precisam ser levadas à discussão judicial e é complicado, porque às vezes são bens que interessam a um ou outro ente federativo, né, ao município, ao Estado, e por aí vai. Em relação à União, a coisa já está mais ou menos tranquila desde a passagem para Brasília. Né? Então, teve ali pela década de 60 alguma discussão, mas queria só mostrar para vocês o seguinte, não é trivial, não é realmente trivial para nós. Então, uma vez que a gente compreender um pouco esse contexto histórico, né, eu não vou entrar em particularidades, eu quero dar só mais um panorama, mas especialmente para introduzir um pouco da racionalidade, o direcionamento que a gente precisa dar para esse assunto, né, para a questão dos bens públicos, a gente vai então entrar mais nesse aspecto um pouco mais dogmático da disciplina para abordar o conceito de bem público, né? Uma vez a gente fechado num conceito de bem público, né, e não é nada muito complicado, a gente vai falar de 2 noções bastante relevantes, que é a noção de domínio iminente de um lado e a noção de domínio patrimonial de outro. Tá? São duas noções, 2 ideias que a gente precisa ter bastante clara para não confundir uma com a outra. Né? Daí a gente passa para o último capítulo dessa nossa aula de hoje, que é a classificação dos bens públicos, e aí eu prometo para vocês, não vai ser uma coisa, aquelas milhares de classificações, não nesse assunto. Né? A gente vai ter essas classificações por outras coisas, mas aqui para bens públicos, a gente vai ficar em 2 classificações centrais, que é a classificação quanto à titularidade, e a gente tem algumas observações interessantes e algumas discussões atuais bastante pertinentes para falar associadas a essa discussão sobre a classificação de titularidade, e fechando o tópico da aula, né, a gente vai falar da classificação quanto ao uso e destinação do bem público, né, encerrando com um ponto importante que é a questão da afetação e desafetação dos bens públicos. Então, isso é para vocês terem um horizonte, né, de qual vai ser o caminho que a gente vai adotar nesse vídeo, qual é o caminho que a gente vai adotar para a aula de hoje,
né? Lembrando de novo que a gente tem coisas na sequência para tratar, coisas extremamente importantes. Isso aqui é só a brincadeira inicial, tá? Então, indo para minhas questões introdutórias que eu queria comentar com vocês, quando a gente vai falar de bem público, a primeira coisa que surge, isso é muito natural e positivo, é que vem para nós a ideia de que a gente está falando de patrimônio. E o patrimônio, particularmente, do Estado. Mas, quando a gente pensa em bem público, a gente precisa entender que isso tem um sentido próprio, né? A gente precisa observar esse sentido, que é um sentido específico da expressão que, desde um primeiro instante, vai deixar transparecer bastante das características e das peculiaridades, né, que vão estar no entorno de tudo que a gente vai falar sobre bem público. Então, a primeira coisa que eu queria comentar nesse sentido com vocês é o seguinte: a gente, olhando para essa noção de bem público, a gente pode destacar dois elementos centrais. O primeiro é o de bem, né? E o segundo é o de público. Aí vocês podem estar pensando assim, porra, que idiota, né? Tipo, porra, bem público. Mas não é bem assim. A questão aqui não é fazer um jogo de palavras, mas a gente aprofundar a noção. A gente entender exatamente na raiz do que a gente está falando. E aqui a gente vai dar o toque realmente do que vai orientar o nosso raciocínio, do que vai orientar o que a gente vai pensar e discutir sobre bens públicos. Então, porque de um lado, essa expressão vai descrever o objeto desse tópico, né? E de outro lado, o sujeito e a finalidade deles. Então a gente vai ter o bem enquanto objeto central, a res, a coisa, tá? A propriedade, né? O patrimônio. E do outro lado, o sujeito, que é o público, a sociedade, o Estado, né? E a finalidade, que é o interesse público. Ou seja, então, acho que nisso a gente consegue perceber que tanto uma quanto a outra noção, a de bem e a de público, elas carregam consigo valores muito específicos que a gente precisa ter bem compreendido, porque elas vão dar o tom de tudo que a gente vai falar. Então, se a gente pensa na noção de bem, eu não vou muito longe, prometo para vocês, mas a noção de bem, por exemplo, para Tomás de Aquino, ele vai traduzir, né, na filosofia tomista, a ideia daquilo que tudo, que vai apetecer a todos, né? Apetecer no sentido de satisfazer, não no sentido imediato, material, consumista, coisa e tal, mas no sentido quase que substancial, ontológico, ou seja, aquilo que vai atender, ou seja, que corresponde, né? Aquilo que faz a gente se mover, né? Então, a ideia de apetecimento, de satisfação, ela existe porque ela possui uma perfeição em si que é capaz de atrair o sujeito a essa coisa, né? Capaz de mover as coisas até ela, né? Então, o bem é a finalidade que vai ser buscada por qualquer agente, um de nós ou todos nós juntos, né? Porque a gente se sente atraído a isso, tá? Então, o bem, nessa concepção mais filosófica que a gente pode ter dele, ele vai tanto se referir a uma predisposição da alma de buscar aquilo que é bom, que é belo, que é justo, como também aquelas coisas físicas, materiais, que vão atender nossas necessidades humanas fundamentais. Então preste atenção numa coisa. A ideia de bem, ela não se restringe, não se circunscreve a um aspecto monetizável, a um aspecto simplesmente de mercância. Ele vai, na verdade, estar funcionalizado. A noção de bem e a noção de propriedade, pessoal, até mesmo para o direito civil, ela sempre está e sempre deve continuar estando associada a uma funcionalidade, que é a de assegurar liberdades, a de assegurar direitos, né, a de permitir o atendimento, né, de satisfações humanas. Ou seja, o bem não existe por si só, né, ele existe em função de algo. E ele é bem porque ele representa algo para alguém. Certo? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. A segunda é que a gente não está falando então de qualquer coisa. A gente não está falando de um bem
que interessa a mim ou a vocês, enfim, qualquer coisa que o vale. A gente está falando de um bem que se referencia e interessa ao público, à coisa pública. Então a gente está falando de uma res atrativa, de uma coisa que atrai, que vai se destinar ao público, à comunidade, à sociedade como um todo. Tá? Então, até mesmo para a gente entender bem essa ideia de um bem que se referencia ao todo, né, que se referencia à comunidade como um todo, a gente vai ver que isso vem desde lá do pensamento grego, né, da antiguidade. Né? Se vocês forem olhar, por exemplo, em Aristóteles, vocês vão ver que a ideia de propriedade, a própria noção de propriedade aristotélica, ela vai estar ontologicamente, substancialmente vinculada à noção de polis, à noção de cidade. E polis, cidade, nada mais é do que comunidade. Ou seja, Aristóteles sempre ressaltou, né, essa perspectiva comunitária e sempre pensou o direito e a vida em função da sociedade, da comunidade. Né? Então, assim, dentro da filosofia aristotélica, a ideia de propriedade era visualizada diante de três combinações possíveis, apenas três. Uma que seria a propriedade privada com o uso comum de todos, de toda a polis. Em segundo lugar, a propriedade comum da polis de uso privado, de apenas algum agente ou de alguns agentes. E a propriedade comum de uso comum. Então, veja o seguinte, dentro dessa perspectiva da antiguidade, não se cogitava de uma propriedade privada de uso privado. Né? Ou seja, quando a gente vai olhar para esse pensamento antigo, a gente vai ver que ele está sempre dentro de uma perspectiva política. Né? Ou seja, ela vai ser encarada, até mesmo a propriedade, como um requisito para uma vida virtuosa e funcionalizada a uma vida virtuosa. Ou seja, a propriedade, de novo, pensada como funcionalizada a um bem. Funcionalizada a necessidades humanas, necessidades concretas. Tá? Então, desde a origem da doutrinária do direito de propriedade, nessa origem que a gente vai ter, a gente vai ver fundamentalmente apenas coisas públicas e não coisas privadas. Né? A gente precisa entender que o conceito de propriedade, como a gente concebe hoje, ele é um conceito da modernidade. Ele é um conceito pós-século XVII e XVIII. Tá? E ele depende de uma série de requisitos, de uma série de construções, construções jurídicas, construções sociais e construções políticas que vão viabilizar esse conceito atual de direito de propriedade, né, de um direito subjetivo de propriedade. Né? Até então, o que a gente tem é um conceito de propriedade comunitário. Tá? E aí, quando a gente vai pensar de um uso privado, né, a gente vai pensar mais de uma apropriação particular da coisa pública. Uma apropriação legitimada por diversas razões. Tá? Mas os bens, por assim dizer, eles vão ser sempre tratados e ser sempre, na essência, pensados e funcionar como públicos. Tá? Eu não estou excluindo, gente, que possa haver perversões, e a história é cheia de perversões, seja na Antiguidade, seja na Idade Média. A gente vai falar agora na sequência sobre a Idade Média. A perversão sempre existe. Né? Ou seja, há grupos de poder, pessoas com poder, eles vão pegar a propriedade. Eu estou aqui, nesse momento, preocupado mais com o aspecto teórico, tá? De assim, história do pensamento. Porque a história do pensamento ajuda a gente a entender, de um lado, tanto a história das nossas instituições jurídicas, né, como a construção de uma mentalidade. Tá? Então, a gente vai ter, como eu disse, até por um bom tempo, essa noção de coisas essencialmente públicas. E isso não vai mudar, por exemplo, durante a Idade Média. Né? É claro que a Idade Média vai testemunhar uma série de grandes mudanças, mas isso vai acontecer no curso da Idade Média, ao longo da Idade Média, e não de imediato. Né? A transição, caiu o Império Romano, e teve ali uma propriedade privada. Não, a gente vai iniciar a Idade Média dentro dessa lógica comunal, né? Então a gente vai falar de uma propriedade propriamente comunal, né? E isso vai se tornar evidente quando a gente considera que a exploração da terra, né, da propriedade, né, está ali dentro de um modo de produção agrícola, propriamente dito, né, e essa produção ela vai estar intrinsecamente vinculada ao sustento do feudo. Né? Então, mesmo que
existisse o descompasso entre a teoria e a prática, entre o que se pensa e o que se projeta, e aquilo que se efetivamente observa, o modelo de produção servil, ele pressupunha um regime de colaboração comunitária, onde os vassalos, os servos, eles cultivavam a terra, recolhiam tributos que eram entregues ao senhor feudal, que se apropriava deles para distribuir internamente no feudo e para comercializar esses bens para adquirir outros bens para a comunidade, para o feudo. Tá? De novo, claro que o senhor feudal vai se apropriar indiretamente da coisa comunal e vai ter muita palhaçada aí nesse meio, mas, pelo menos no aspecto teórico, é bonito de ver. E a gente vai ter experiências históricas que conseguiram levar isso mais a cabo. Né? Então a gente tem experiências que foram frutíferas, que foram boas, experiências que foram tenebrosas, realmente desastrosas para a história. Tá? Mas o que interessa é que a gente consiga entender esse percurso. Né? Então, a terra e as coisas que a gente extraía da terra, né, na Idade Média, eram bens propriamente da comunidade como um todo, ainda que repassados para o senhor feudal, né? E que seriam repartidos por todos aqueles que empregaram, né, o seu trabalho, né, se empenharam na sua produção. Tá? A gente, às vezes, até pode pensar assim, né, foi o alerta inicial que eu fiz quando fui falar de Idade Média, na ideia de uma propriedade absolutista, como se fosse assim, o senhor feudal é o dono de tudo. Né? Então, repetindo o que eu disse antes, isso não acontecia. Pelo menos não durante grande parte da Idade Média. Né? No período que a gente chama, historicamente, dentro da periodização histórica, de Alta Idade Média e Média Idade Média. Então a gente vai ter uma propriedade em contornos mais absolutistas, por assim dizer, e que vão se aproximar de um perfil de propriedade privada. Né? Eu vou começar talvez um processo de transição de uma propriedade comunal para uma propriedade privada a partir da Baixa Idade Média. E a gente está ali a partir do século XIII, estou falando do século XIII, até o século XVII, mais ou menos. Tá? Claro que a gente pode retroagir o fim da Idade Média um pouco antes, mas aí eu estou entrando dentro da periodização mais geral, menos contestável. Tá? Então, esse processo que vai acontecer na Baixa Idade Média, de um modelo de produção absolutista, de propriedade absolutista, a gente vai ver o monarca, né? E aí quando eu falo monarca, o Estado. Porque, para usar aquela frase que é posterior, mas que vale e descreve bem o que eu estou falando, né? Que do Luís XVI, que o Estado sou eu. Né? Então, o monarca é a metonímia do Estado. Ele representa o Estado na sua completude. Tá? Então, esse monarca, o Estado, vai ser o titular da propriedade e dos bens situados em todo o território nacional. Né? Especialmente quando a gente vai pensar pós-Tratado de Westfália, ou seja, quando a gente já tem uma delimitação territorial mais consistente, né? Ou seja, a gente tem delimitação de fronteiras e coisa que vale. Então, assim, tudo que vai estar compreendido dentro daquele território vai pertencer ao Estado. E essa, pessoal, falando antes sobre a importância da história, da correlação de conceitos e reflexos que a história tem, essa ideia de que os bens situados dentro do território compreendem os bens do Estado, isso está na origem do que a gente vai falar mais adiante como a noção de domínio iminente. Ou seja, a ideia de que não apenas os bens, mas tudo o que se situa dentro do território do Estado pertence ao Estado. E por via reflexa, já que o Estado é personificado pelo monarca, pertence ao rei. Tá? Então, estava comentando assim, vocês podem ter estranhado, falar assim, de coisas e pessoas. Pessoas também. Nesse período de propriedade absolutista da Baixa Idade Média, as pessoas eram funcionalizadas como réis. Né? Então, vocês já podem ter visto em um ou outro filme, acho que talvez filmes mais antigos, eu não lembro de ter visto nenhum filme mais atual que envolva isso, mas existia um instituto do direito medieval que chamava do direito da primeira noite, ou direito de primeiras núpcias. Se vocês querem o latim, é ius prime noctis. Tá? E o que era o direito de primeira noite?
era o direito que o senhor feudal tinha de reivindicar as primeiras núpcias da esposa de seus vassalos. Ou seja, acontecia um casamento, o senhor feudal teria o direito, como dominus, dentro dessa percepção de domínio eminente mais antiga, mais originária, de desfrutar da coisa, né? E aí, no caso, a coisa era a esposa, era a relação sexual, né? Então, para usar o jargão da época, né, o defloramento não era feito pelo marido, era feito pelo senhor feudal, né? Nem sempre isso acontecia, mas podia acontecer porque existia um instituto jurídico que era baseado no direito de propriedade estatal. Por incrível que pareça, por absurdo que seja, por mais absurdo que seja, né? Então, é uma curiosidade histórica, é um absurdo histórico, mas é um fato. É um fato que acontecia, a gente precisa ter isso em mente, entender isso. Entender, inclusive, pessoal, para hoje, a gente também perceber algumas reminiscências disso e ter algumas cautelas. Por exemplo, a gente vai ver na Constituição o Instituto da Requisição Administrativa. Isso já está um pouco fora, né, do capítulo de bens públicos, né, isso está mais situado dentro ali do tópico de intervenções do Estado na propriedade, mas o Instituto da Requisição ele está lastreado nessa ideia maior de domínio iminente, tá? A requisição que existe hoje. Essa requisição ela pode envolver tanto bens, né? Na pandemia a gente viu isso muito claramente, né? A requisição de caminhões para transporte de alimentos, transporte de gêneros, enfim, coisas que o valem, mas também a requisição de pessoas, de funcionários, de trabalhadores. Por exemplo, caminhoneiros que façam transporte, né? Então a força de trabalho hoje em dia pode ser requisitada. A gente não vai hoje falar de uma requisição de pessoas em sentido estrito, porque isso é muito grosseiro, é meio medieval mesmo, porra. E aí fode, não é legal, né? Mas a gente pode fazer uma requisição. E isso costuma ser mais comum em relação a serviço público, tá? Então, você requisitar a força de trabalho de servidor público, mas pode envolver particular, a força de trabalho de particular, tá? Pequeno parêntese, só para vocês fazerem essas pontes, que são pontes necessárias e pontes de coisas que existem para nós, tá? Mas, então, voltando à Idade Média, né, a gente vai caminhar para essa propriedade absolutista, né, a esse abandono da propriedade comunal que existiu durante o período da Alta Idade Média, da Média Idade Média, né, mudando a partir de um fato histórico, de um momento histórico, que foi o do cercamento dos campos, tá? Vocês devem se lembrar, eu espero que se lembrem, se não se lembrarem eu vou explicar rapidinho, né, o que foi o cercamento dos campos. Grosso modo, assim, papo reto, o cercamento dos campos foi a maior roubo histórico que foi feito de bens das pessoas. Foi a apropriação indébita de bens comunais por pessoas, por particulares, por pessoas privadas, no caso, nobres. Né? A institucionalização jurídica da perversão que existia antes. Assim, em vez de você só reconhecer o poder de fato sobre o patrimônio comunal, né, que o senhor feudal exercia sobre esses bens comunais, você intitulou ele da propriedade desses bens a partir do cercamento dos campos, né? E esse foi um processo que começou na Inglaterra, né, dentro do direito inglês, né? Então, os atos de enclosure, como é no direito inglês, né, o referido direito inglês, né, o cercamento dos campos, ele foi inicialmente autorizado por uma lei de 1235, que foi o Statute of Merton, tá? E depois, posteriormente, foi referendado pelo Statute of Westminster de 1285. Tá? Essas foram as duas grandes leis que marcaram o cercamento dos campos, marcaram essa transição, né, na Inglaterra do direito da propriedade comunal para uma propriedade semipública. Tá?
né, aí entendendo que o senhor feudal, não apenas o monarca, o rei, mas o senhor feudal já representava um poder político quase estatal. Tá? Então, observadas as devidas proporções. Então, isso seguia, né, você tinha uma recondução nessa cadeia de propriedade, existia uma propriedade, um título dominial, propriamente dito, para o senhor feudal, para o barão, para o conde, coisa e tal, como vocês sabem, né, e esse título ia sendo reconduzido até o monarca, né, aí já mais próximo dos regimes monárquicos absolutistas. Tá? Então, e por que eu estou comentando a porra do direito inglês, do cercamento dos campos, coisa e tal? Porque exatamente a partir desse processo, dessa institucionalização jurídica, né, desse cercamento, que a gente vai começar a ter a individualização do direito de propriedade. É a partir disso que a gente começa a poder falar de propriedade delimitada, geograficamente delimitada, res delimitada, coisas delimitadas. Tá? Ainda vai faltar uma segunda coisa, que é o quê? Aquele que pode possuir aquela res. Então, a segunda condição que a gente vai precisar ter para surgir o direito de propriedade, o direito subjetivo de propriedade, como a gente tem hoje na modernidade, é a noção própria de indivíduo. Né? Como eu disse antes, na Grécia, por boa parte da Idade Média, o indivíduo existia como fato, como pessoa. Mas a própria existência do indivíduo era funcionalizada à comunidade. Se vocês forem na política de Aristóteles, vocês vão ver isso refletido. Né? Sempre aquele modelo de que o indivíduo, a família, o Estado. E existia uma indissociabilidade entre cada uma dessas coisas. Né? E o indivíduo pertencia à comunidade, e a comunidade pertencia ao indivíduo. Tanto que na antiguidade a pena mais severa, não só na antiguidade, mas também durante boa parte do medievo, era a pena de ostracismo. Ou seja, você desenraizar o sujeito da sua comunidade, da sua terra de nascença. É ali que você gera a perda de identidade. Por isso ela é a pena mais severa, mais grave. Tá? Agora, a partir do cristianismo, né, a partir de uma compreensão cristã de pessoa, onde, nessa mentalidade, Deus faz o indivíduo, a pessoa, a sua imagem e semelhança, onde o sujeito é dignificado e quase deificado, a gente começa a falar de um indivíduo que tem uma autonomia própria, uma liberdade própria, um indivíduo que tem livre-arbítrio e pode se autodeterminar. Pode se autodeterminar por vontade divina, por vontade do seu Criador. E essas coisas, gente, quando você junta essas três coisas, né, quando você junta propriedade individualizada, indivíduo e indivíduo autônomo, livre para se autodeterminar, você reúne os três elementos fundamentais para o que vai ser o direito de propriedade moderno. Existem vários doutrinadores que tratam disso, pessoal. É um assunto interessantíssimo, né? Se vocês quiserem algum de vocês se interessar, o pessoal mesmo do direito privado pode ter interesse nisso, um trabalho muito bom sobre a gênese do direito subjetivo na modernidade é um livro do Michel Villey, tá? É um doutrinador francês que fala disso de uma forma bastante clara e profunda e vale a pena. Existem alguns trabalhos de doutrinadores portugueses também, está me fugindo o nome especificamente agora, mas para quem se interessar eu posso indicar depois, é só me falar uma coisa assim, tá? Ou seja, o conceito de direito subjetivo ele vai estar agregado nesses três valores e a gente vai ter isso muito influenciado pela filosofia do Guilherme de Ockham, né? E finalizado, aperfeiçoado com a filosofia hobbesiana. Tá? Esse é o conjunto filosófico, né, que vai nortear a noção de bem e a noção de bem público também. Tá? Portanto, ainda que no coração ali da Idade Média prevalecesse, pelo menos teoricamente, o princípio de que o que tinha de mais relevante quanto aos bens não seria a natureza ou a titularidade desses bens, mas o uso dado a esses bens, né, a gente vai ver isso sendo modificado. Mas se a gente for olhar
essa mentalidade medieval, a gente vai ver que ela trouxe raízes para hoje. Hoje em dia a gente resgata essa relevância, essa centralidade do uso em detrimento ou em assim, preferência à titularização ou à natureza do bem. Né? Então, a gente vai ver isso com a noção, né, a difusão da noção, o resgate, a difusão da noção de função social da propriedade, né, que vai propor uma retomada dessa ideia comunitária e finalística de bem. Tá? E aí a gente não vai estar falando de um bem público no sentido jurídico propriamente dito, mas de bens que vão estar, bens privados, que vão estar afetados ao interesse, né? Esqueçam afetados, porque existe um conceito jurídico de afetação que a gente vai tratar ainda mais para frente, mas que vão estar referenciados e associados da comunidade, dos interesses gerais da comunidade, dessa função social. Tá? Então, retomando, né, a ideia de patrimonialização do Estado, né, de que o Estado pode deter patrimônio, ela vai pressupor duas coisas centrais. A primeira delas, propriedade privada. Uma propriedade privada que vai se opor à noção de propriedade comunal. Tá? E, em segundo lugar, a de personalização jurídica do Estado, que não existia até o fim ali da Idade Média. Né? A gente falou disso em Administrativo 1, explorou bastante essa questão. Né? Então, da mesma forma que a ideia de personalização jurídica do Estado é uma ideia da modernidade e que dependeu ali de conjunturas históricas, econômicas, filosóficas, jurídicas e coisa que valha, políticas, né, para surgir, né, a ideia de patrimônio estatal também. Tá? E por que essas duas coisas são pressupostas para falar de patrimonialização do Estado? Porque só a noção de propriedade privada não é suficiente para falar de bem público. Por quê? Porque se eu tenho a propriedade estatal, por assim dizer, eu ainda vou ter uma confusão muito grande com o patrimônio privado dos monarcas. Ou seja, só a partir do momento que eu consigo realmente individualizar a pessoa jurídica do Estado e desassociar a pessoa jurídica do Estado da figura do soberano, da figura daquele que exerce o poder em determinado momento, em determinada localidade, é que eu vou poder falar de patrimônio propriamente estatal, de bem público, em sentido estrito, juridicamente. Dá para entender? Então, gente, dentro desse panorama, a gente pega as questões principais que eu queria que vocês tivessem em mente quando a gente for falar sobre tudo o que a gente vai discutir de agora em diante sobre bem público. Né? A própria noção de que a ideia de bem público comporta, ao mesmo tempo, o objeto, o sujeito e a finalidade que vão designar. Em primeiro lugar, de que é um bem, de que é algo valorável, de que é algo que se funcionaliza às necessidades humanas, ao indivíduo, seja esse indivíduo particular ou Estado, e de que esse bem não é qualquer bem, mas um bem público. Ou seja, que ele está associado ao Estado e ele está funcionalizado, finalisticamente vinculado ao interesse público. Ou seja, então eles vão ser bens no sentido de designar coisas que possuem valor histórico, cultural e econômico, e são bens atribuíveis ao Estado, e por isso vão ser públicos, reservados às pessoas jurídicas de direito público para a realização de interesse público. Tá? Então, essa é a nossa brevíssima introdução, e permite que então a gente agora siga para falar e começar a entender um pouco melhor o que é o bem público do ponto de vista conceitual. E dentro dessa perspectiva conceitual, pessoal, para nossa sorte, a lei vem aqui ajudar a gente. Então a gente vai ter um conceito normativo previsto na legislação lá no artigo 98 do Código Civil. Aí vocês podem estar estranhando, porra, mas o Código Civil, a aula de direito administrativo, o direito civil, ele tem essas intromissões indevidas no direito administrativo, seria melhor que não tivesse, mas enfim, eles têm. E lembre que o direito administrativo, ele sempre fez essa tabelinha
bem íntima, quase ali, com direito civil. Então, vai ser no Código Civil que a gente não só vai pegar os referenciais sobre as pessoas jurídicas de direito público, como a gente já falou no semestre passado, mas também sobre os bens públicos, né? O que a gente vai poder entender como bem público. O artigo 98 do Código Civil, pessoal, diz o seguinte: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Então vejam o seguinte, vou repetir. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Quando o artigo 98, nessa primeira parte do artigo 98, faz remissão às pessoas jurídicas de direito público interno, a gente precisa fazer uma remissão interna, aí nesse trecho, ao artigo 41 do Código Civil, que vai enunciar que são pessoas jurídicas de direito público interno. 1. A União. 2. Os Estados, Distrito Federal e Territórios. 3. Os municípios. 4. As autarquias, inclusive associações públicas. E 5. Demais entidades de caráter público criadas por lei. Tá? Então, são essas pessoas jurídicas que vão, os bens dessas pessoas jurídicas, o patrimônio dessas pessoas jurídicas, vão ser, por si só, considerados bens públicos. Tá? E a segunda parte do artigo 98 do Código Civil vai estabelecer a regra de exclusão, que na verdade vai ser a regra geral. Né? Ou seja, todo bem que não for público é bem privado. Ainda que esse bem seja detido, seja de propriedade de pessoa jurídica que integra a administração pública. Aí vocês podem, porra, deu crack, bugou a cabeça, porra, como assim? Gente, lembra quando a gente estava falando sobre estrutura da administração pública e a administração indireta? Lembra que a administração indireta era composta pelas entidades autárquicas, que são entidades de direito público, essas entidades referidas no artigo 41 do Código Civil, ali nos incisos 4 e 5 do artigo 41, essas são as entidades autárquicas, entidades de direito público, entidades cujos bens serão bens públicos. Agora a gente tem um outro grupo de entidades da administração indireta, que são as empresas estatais. E, pelo parágrafo único do artigo 41, essas entidades vão ser entidades privadas. As empresas estatais são entidades privadas. E, por força da segunda parte do artigo 98, ainda que se trate de uma empresa estatal, ou seja, ainda que se trate de entidade que integre a administração indireta de qualquer dos entes federados, União, Estados, municípios, né, esses bens vão ser propriamente privados. Tá? A gente vai explorar isso no próximo vídeo, quando a gente vai falando sobre regime jurídico do bem público, a gente vai falar a exaustão sobre isso, porque é um tópico extremamente importante, né, quando a gente vai falar sobre bens públicos. Né, a gente precisa, o fato dele ser bem privado precisa ser bem entendido, porque a gente tem que ter não é bem privado e pronto, foda-se, né, porque de alguma forma ele vai ter recursos públicos envolvidos nele, né, ou ele vai ter importância para gerar recursos públicos. Então, ele vai ter um regime jurídico próprio, diferente do regime de direito público próprio dos bens públicos, tá? Mas, juridicamente, eles são compreendidos como bens privados, tá bom? Então, no artigo 98, a gente vai ter esse conceito legal, normativo, né? E esse vocês precisam gravar, gente. E é fácil, porque vocês têm a ajuda do código, têm o apoio da legislação para conseguir entender bem do que a gente está falando, mas apenas para vocês ficarem aí com uma dobradinha doutrinária, eu gosto de dar um conceito do Carvalhinho, né, do José dos Santos Carvalho Filho, né? Não acho que ele agregue tanto, então não é uma coisa que vocês precisam decorar, né? Vocês precisam saber, né, do artigo 98, precisam entender bem o artigo 98, do que se trata, e a gente vai explorar um pouco melhor esse conceito normativo do artigo 98 mais para frente, mas apenas para a gente fechar esse mini tópico de conceituação de bem público. Então, doutrinariamente pode entender os bens públicos como todos aqueles que, de qualquer natureza ou a qualquer título, vão pertencer a pessoas jurídicas de direito público,
sejam elas federativas, como a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, sejam da administração descentralizada, ou seja, da administração indireta, ou seja, as autarquias, e aí nessas vão incluir as fundações de direito público e as associações públicas, além das autarquias propriamente ditas. Tá? Esse é o conceito do Carvalhinho, já explicadinho, tá? Mas eu vou ver se eu consigo colocar no vídeo, né? Se eu coloquei, vocês já vão ter visto, senão eu vou mandar como complemento ao vídeo esse material de apoio para vocês terem, né, e não precisarem ficar copiando, pausando o vídeo, coisa e tal. Tá bom? Então, sobre conceituação, é isso que a gente tem. Beleza? Então, pessoal, com isso, a gente pode passar para aquelas noções que eu tinha comentado antes de domínio iminente e domínio patrimonial. Então, parte da doutrina, acho que alguns doutrinadores sequer falam sobre isso, mas uma parte deles acaba tratando essas duas noções como noções sinônimas. E eu vejo assim, claramente que são coisas distintas, eu e muitos outros doutrinadores, né, muitos outros administrativistas, mas na prática isso não vai ter grandes repercussões ou grandes problemas. Tá? Mas só para vocês terem a técnica correta, tudo certinho, tá? O que a gente compreende como domínio eminente? Tá? O domínio eminente, como eu tinha adiantado antes, comentado, né, até um pouco mais das questões históricas relacionadas ao domínio eminente, hoje em dia a gente ainda fala de domínio eminente, a gente utiliza o instituto do domínio eminente no direito administrativo, e ele vai corresponder àquela prerrogativa realmente que decorre da soberania de Estado, que vai autorizar o Estado a intervir, e aí, seja uma intervenção branda, seja uma intervenção drástica, em qualquer bem, não mais pessoa, em sentido estrito, tá? Pode ser sobre serviço, pode ser sobre trabalho, mas especialmente bens localizados dentro do seu território, isso com o fim de implementar a função social da sociedade, com o fim de implementar a fruição de direitos fundamentais ou de permitir o atendimento de necessidades públicas emergenciais, como ocorre no caso que eu exemplifiquei antes da requisição, que a gente viu sendo bastante utilizado durante a pandemia. Né? A requisição é um instituto pouco utilizado, mas acabou sendo, por conta das circunstâncias, né, da pandemia e tal, resgatado e, de alguma forma, popularizado para o direito administrativo, para a gestão pública, melhor dizendo assim, para a gestão pública. Né? Só para vocês entenderem rapidinho o que é requisição de uma forma simples, a gente vai falar mais aprofundadamente sobre ela, os aspectos jurídicos da requisição no próximo ponto, né? Mas a requisição é bastante aquilo que retrata os filmes americanos, sabe, perseguição policial, quando o policial vai lá e aí tem o criminoso entra no carro e o policial está sem o carro, aí vai e tira a pessoa do carro e fala assim, é meu, eu vou pegar esse sujeito. Então, isso é uma requisição administrativa, né? Seja um policial, realmente não um roubo, mas isso é uma requisição, ou seja, você precisa do bem de um particular para responder a uma necessidade pública emergencial e que você não tem meios de suprir isso com os meios estatais. Né? Então isso não tem qualquer problema. Tá? Em algumas situações de calamidade pública, por exemplo, a requisição administrativa pode vir, por exemplo, sobre um determinado terreno para colocar material de obra, para estacionar retroescavadeira. Então, isso está no dia a dia do direito administrativo e isso tudo isso decorre do domínio eminente, de algo, um instituto que está dentro da noção mais ampla, do capítulo mais amplo de bens públicos. Tá? Esse domínio iminente ele vai incidir tanto sobre bens públicos, propriamente ditos, né? Especialmente se a gente estiver pensando dentro da dinâmica federativa, então isso pode ocorrer, né? Os bens de pessoas administrativas descentralizadas, como autarquias, fundações, e por aí vai. Para além disso, vai incidir sobre bens privados e também sobre bens adéspotas. Né? Vocês vão estudar isso melhor em direitos reais, são aquelas res nullius, aquelas coisas de ninguém, tá? As coisas que não têm propriedade mais, foram abandonadas, tá? Ou estão perdidas, coisa que vai. Beleza? Isso é domínio iminente. O domínio patrimonial, por sua vez, ele corresponde ao direito de propriedade que o Estado tem sobre seus bens, sobre o seu patrimônio, por isso o domínio patrimonial. Tá? Então ele vai englobar todos os bens das pessoas estatais e vão estar submetidos a regime jurídico administrativo.
só frisando que eu vou falar de pessoas estatais, aí eu vou estar incluindo as empresas estatais sim, porque veja que domínio patrimonial não necessariamente se identifica plenamente com bem público. Tá? Então vai estar no domínio patrimonial do Estado, por exemplo, as ações que o Estado detém, a União, o Estado, o município, sobre uma sociedade de economia mista e sobre os frutos que ela vai render. Isso está dentro do domínio patrimonial do Estado. Beleza? Então, agora, só não estendam a noção de domínio patrimonial, associem bem público com domínio patrimonial, porque senão vocês vão levar o conceito de bem público para o domínio patrimonial. Tá? Isso não vai ser correto. Tá? Então, sobre domínio patrimonial, a gente poderia perder mais tempo aqui investindo, falando das discussões doutrinárias que isso vale, mas eu acho que não vale a pena. São questões realmente simples, a gente pode ficar só nisso. E com isso a gente caminha, né, para o outro tópico, que é o de classificação dos bens públicos. E eu queria começar falando com vocês sobre a classificação dos bens públicos quanto à titularidade, que é a classificação mais simples possível e é uma classificação explicitamente adotada, né, no nosso sistema jurídico administrativo. Então, nessa perspectiva, a gente vai ter 5 titularidades possíveis para os bens públicos. Então, a gente vai poder falar de bens públicos, em primeiro lugar, federais, tá? Bens públicos estaduais, distritais, bens públicos municipais e bens públicos interfederativos. Tá? São 5 titularizações diferentes. Tá? Muitas dessas titularizações têm como primeira fonte, né, de identificação a própria Constituição Federal. Tem especificação na Constituição Federal. Mas algumas dessas referências normativas constitucionais, elas vão dialogar com a legislação infraconstitucional. Tá? Então, por exemplo, no caso de bens federais, a gente vai ter a delimitação, um rol bastante extenso de bens federais previsto no artigo 20 da Constituição Federal e também no artigo 1º do Decreto-Lei 9760 de 1946. Tá? Então, a história vindo aí, né? Tipo, mais de 50 anos batendo a nossa porta. Esse Decreto-Lei 9760 é muito importante dentro desse tópico de bens públicos. Eu recomendo até para... Muitas vezes os códigos vademecums não têm o Decreto-Lei 9760, então obtenham ele na página do Planalto e tal, imprimam, porque vocês vão precisar, ele é muito importante, né? Eu vou falar dele várias vezes ao longo desse tópico. Tá? Então, ali no artigo 20 da Constituição, no artigo 1º do Decreto-Lei 9760, a gente vai ter a referência aos bens federais. No artigo 26 da Constituição, por sua vez, a gente vai ter a referência a bens estaduais, que não vão estar limitados a esses bens previstos no artigo 26, mas vão ter uma complementação a partir das constituições estaduais respectivas. E, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, eu comentei naquela lei complementar 29 de 74, que falou da sucessão de bens, fusão do Estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, enfim. Então, a gente vai ter outras legislações que vão convergir para você compor o acervo de bens do Estado. A mesma coisa vai acontecer em relação a municípios e ao Distrito Federal. Tá? Então, em relação a bens distritais, como ele tem essa natureza mista, híbrida, né, de Estado e município, a gente vai congregar bens próprios estaduais com bens municipais. Tá? Eles vão estar previstos ali no artigo 26 da Constituição Federal e também no artigo 32 da Constituição Federal. Beleza? Em relação a bens municipais, a gente vai ter não uma referência explícita ou enumerativa, por assim dizer, na Constituição, a gente vai ter uma referência mais genérica no artigo 30, incisos 1, 2 e 8 da Constituição, mas a gente vai encontrar essa referência aos bens nas leis orgânicas dos municípios, tá? E pode ser que um plano diretor ou outro tenha também, tá? Alguma referência a isso, tá? Além da legislação municipal esparsa e alguns atos administrativos, como contrato administrativo, né, uma permuta entre Estado e município, coisa que vale, a doação também acontece, tá? A gente vai ter a composição de acervo de bens, né, dos entes federados no geral.
Tá? Por fim, né, dentro dessa classificação quanto à titularidade, a gente precisa falar dos bens interfederativos, que é uma categoria já mais recente, ou pelo menos referida mais recentemente. Ela existia já antes, né, mas ela começou a ganhar mais espaço pela doutrina, né, a partir de algumas inovações legislativas a partir de 2005. Tá? Então, entre esses bens interfederativos, a doutrina geralmente fala do exemplo das associações públicas, dos bens que integram as associações públicas. Isso por quê? Porque dentro do âmbito dos consórcios públicos de direito público, tá? Consórcios públicos de direito público, isso tem previsão lá na Lei 11.107 de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos. Tá? O artigo 6º, inciso 1º e parágrafo 1º da Lei 11.107 prevê explicitamente essa questão desses bens que vão ser detidos em copropriedade, né, pelos entes federados que vão compor aquela associação pública, tá? E em relação a esses bens se fala se classifica esses bens na titularidade como interfederativos. Tá? Isso é o exemplo que a doutrina dá. Eu costumo acrescentar uma outra espécie de bens dentro desse rol de bens interfederativos, que são das entidades interfederativas das regiões metropolitanas. Tá? A gente ainda tem poucos exemplos institucionalizados de regiões metropolitanas do Brasil dentro dessa perspectiva de bens. Tá? A gente tem regiões metropolitanas reconhecidas por vários locais do Brasil, mas eu estou falando de uma institucionalização propriamente dita. E o que eu quero dizer com isso? Tá? As regiões metropolitanas são previstas numa lei complementar federal, que é a Lei Complementar número 20 de 74. Tá? E aí existia uma controvérsia aqui do Rio de Janeiro sobre uma discussão entre estados, municípios, de como ia funcionar a gestão dessas regiões metropolitanas. E aí, a partir desse conflito, houve uma decisão do STF na ADI 1842, e essa decisão do STF prescreveu o seguinte, que a região metropolitana se constituiria através de uma autarquia territorial, intergovernamental e plurifuncional, sem personalidade política, tá? E a criação desse ente regional não significa transferência de competências municipais constitucionalmente estabelecidas para o Estado. Tá? Então, essa foi uma problemática que foi submetida ao Supremo. O Supremo julgou isso. Então, já definiu que teria uma natureza autárquica, ou seja, seria uma entidade de direito público, tá? Que seria composta de forma intergovernamental e plurifuncional. Na esteira dessa decisão do STF, na ADI 1842, foi editado o Estatuto da Metrópole, também uma lei federal, já não uma lei complementar, mas uma lei ordinária, que vai complementar a lei complementar, que é o Estatuto da Metrópole, que é a Lei 13.089 de 2015, tá? Que vai dispor como é que vai funcionar, né, as regiões metropolitanas, como é que ela vai ser institucionalizada, operacionalizada, coisa que vale, né, especialmente em relação a serviços que compete a mais de uma unidade federativa para fazer a gestão eficiente desses serviços compartilhados, serviços públicos compartilhados. E aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, foi editada a Lei Complementar número 184 de 2018, e essa Lei Complementar 184 de 2018 instituiu o Instituto Rio Metrópole, que é exatamente essa entidade interfederativa para a gestão compartilhada da região metropolitana. Tá? E por mais que essa região compartilhada acabe não envolvendo um compartilhamento específico de bens, ela prevê fontes de custeio compartilhadas e pode envolver a aquisição de bens que vão ser do Instituto e não dos entes individualmente considerados. Tá? Então, esses bens dessas entidades, eles vão ser, na sua natureza, também interfederativos. Tá? De novo, essa não é um exemplo dado pela doutrina, esse é um exemplo que eu agrego, tá? Eu considero que ele é correto, tecnicamente perfeito. Tá? Eu acho que a doutrina não incorporou isso porque é algo realmente recente, por mais que já tenha aí uns 8 anos da edição do Estatuto da Metrópole,
né, já menos tempo do Instituto Rio Metrópole, e é um assunto muito pontual do direito administrativo, né, que tem a ver com direito urbanístico, gestão metropolitana e tal, acaba que o direito administrativo ainda não absorveu isso. Então, eu acho que essa é a razão pela qual vocês não vão ver esse exemplo muito difundido na doutrina, mas vocês têm um professor de administrativo aqui para fazer esse papel. Tá? Então, é um outro exemplo que eu dou. Em algumas situações, pessoal, já me perguntaram, situações que vocês mesmos presenciaram como alunos, né, isso é um acréscimo que vocês agregaram, né, a experiência de vocês me agregou, que tem a ver, por exemplo, com situações de escolas particulares, vou dizer que esquece, escolas públicas que são geridas tanto pelos estados, utilizadas por estados e municípios. Ou seja, existe uma divisão funcional, né, ou de espaço físico ou de turno. Por exemplo, ela funciona como uma escola municipal no período diurno e no período noturno funciona como uma escola estadual. Tá? Isso acontece na prática, vocês testemunham isso, né? Eu soube disso por conta de vocês, não tinha conhecimento, infelizmente, mas o que acontece? Isso é um caso que a gente precisa olhar, porque não tirem disso que a gente tem ali um bem interfederativo, ou seja, o edifício, a escola, e os bens que guarnecem a escola, tipo carteiras, quadros, aparelhos, mesas, enfim, tudo que está dentro, os bens móveis e o bem imóvel, né, que corresponde àquela escola, não imediatamente vão ser considerados bem interfederativos. Por quê? A gente pode ter um compartilhamento apenas do uso do bem, dos bens, no caso, do bem imóvel e dos bens móveis que guarnecem o imóvel. Ou seja, isso pode acontecer pela via de um convênio administrativo, onde se dispõe funcionalmente, né, cedendo o uso a um outro ente federado, por exemplo, o Estado cedendo ao município, ou o município cedendo ao Estado, tá, dentro de determinadas condições de delimitação de espaço físico, ou seja, de delimitação do turno em que vai ser utilizado pelo outro ente, e aí se fazer essa utilização sem que haja um regime de copropriedade. Tá? Então isso vai ser feito apenas pelo uso dentro de um convênio administrativo, um ajuste político, negocial, administrativo entre entes federados autônomos independentes entre si. Tá? E aí pode até ter uma contraprestação pecuniária por esse uso, por exemplo, vale, né, ou não. Aí varia caso a caso e teria que analisar as situações em particular. Agora, é possível também que esses bens possam ser bens interfederativos. Tá? E por que eu digo isso? Porque não existe um impedimento jurídico, um impedimento legal, para que exista uma copropriedade pública. Tá? Então, por mais que isso eu retomo o que eu falei sobre ser um fenômeno que não necessariamente é novo, apesar de estar sendo analisado de uma forma mais recente. Né? Já que não existe um impedimento legal para um regime de copropriedade de bem público, nada impede que, por exemplo, o mesmo edifício, né, seja detido por mais de uma entidade federada. Por exemplo, vamos pegar o caso dessas escolas mesmo. Então, o orçamento do município está pequeno e o orçamento do Estado está pequeno. Então, eles resolvem fazer ali uma vaquinha pública e comprar um edifício, né, sei lá. Do ponto de vista jurídico-administrativo, isso é complicado pra caralho. Tá? Tanto do ponto de vista de se concretizar essa aquisição, tá? Porque você vai ter que obedecer os requisitos normativos de aquisição para os dois entes administrativos. Ou seja, a gente vai falar, na próxima aula que a gente vai falando sobre regime jurídico-administrativo de bens públicos, né, vocês vão ver que existe um procedimento para aquisição desses bens, e esse procedimento não é simples. Tá? Mas nada impede que ele possa ser feito de forma conjunta. Ok? Tá? É mais fácil que ele seja feito através de um consórcio público, uma associação pública. Mas não há impedimento que seja feito diretamente pela pessoa jurídico-estatal. Tá? Estado, município. Ok? Desde que observados os requisitos por cada um dos entes participantes desse regime de copropriedade. Para além disso, é também muito complicada a gestão desse bem, para saber como vai ser a partilha
né, de custeio, como vai ser a ocupação desse bem, os servidores que vão desempenhar atividades, a lotação, enfim. Operacionalmente é altamente complexo e se fosse me fazer uma consulta sobre isso, eu não recomendaria. Eu recomendaria que, se esse é o caso, que fosse constituída uma associação pública, né, para ser feito, mas, de novo, nada impede. Tá? Então, no caso da gestão que eu falei, dentro do regime de copropriedades, também teria que ser feito por convênio administrativo. Ou seja, acho que seria até mais fácil, nesse caso de escolas ou outros no geral, que houvesse apenas uma cessão de uso mediante convênio administrativo, uma cessão a título gratuito, geralmente, tá? Com compartilhamento de despesas, talvez, mas acho que simplifica e evita todo o embrólio de discussões, porque depois, se o Estado, o município quer se retirar, ou coisa que o valha, vai existir uma complicação sem fim, né, para isso. Então, do ponto de vista de gestão, não é recomendável, ok? Mas é possível. Então, vocês podem incluir dentro desse rol, né, como uma terceira categoria de bens interfederativos, essa possibilidade remota e complicada e problemática de bens em copropriedade. Beleza? Então, em relação a essa classificação quanto à titularidade, é isso, tá, que a gente tem. E agora, para a gente fechar esse tópico, a gente passa a falar da classificação dos bens públicos quanto à destinação própria desse bem. E essa classificação é a mais relevante para a gente, é a que tem mais repercussões do ponto de vista operacional do direito administrativo. Tá? A gente vai falar, vai classificar bem, bem público federal, isso vai existir, mas o que vai ter mais impacto prático no direito administrativo é essa classificação quanto à destinação, quanto ao uso. Isso está previsto, para nossa felicidade, na própria legislação. De novo, mais uma vez, a gente vai recorrer ao direito civil, ao Código Civil. Isso está previsto no artigo 99 do Código Civil. As 3 modalidades de bens públicos a partir da destinação ou uso que se dá a ele. E dentro dessas 3 modalidades, a gente vai ter a classificação de bens de uso comum, que está previsto ali no artigo 99, inciso 1º do Código Civil, os bens de uso especial, explicitados ali no inciso 2º do artigo 99, e, por fim, os bens dominicais, tá? Que estão referidos nos bens, ali no inciso 3º do artigo 99. Tá? Então, o que seriam esses bens de uso comum? Vão ser aqueles bens cujo uso é facultado a todos, facultado e franqueado a todos os indivíduos que atenderem às condições gerais de uso, destinados pela própria natureza ou pela lei ao uso coletivo. Tá? Então, por exemplo, as praias. As praias são bens públicos de uso comum. Tá? Ou seja, você não pode restringir o acesso a uma praia, porque ela tem, por sua própria natureza e por imposição legal, né, esse uso compartilhado. Tá? Então, quanto a isso, a gente precisa fazer algumas observações que são interessantes. Especialmente quando a gente vai ver, por exemplo, em determinadas propriedades detidas por particulares, tá? Que abrangem um pedaço de praia, alguns deles são mais arvorados e vão lá e cercam a praia, fecham a praia e fazem uma praia particular. Isso pode? Não, não pode. Tá? Existe um caso aqui no Rio de Janeiro bastante interessante do Hotel Sheraton, que fica ali na... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquela... Na região entre a... Eu esqueci o nome da rua. Entre o Leblon e... Onde vai para o Leblon para Barra, né, aquela rodovia do Canto, fica o Hotel Sheraton ali do lado do Vidigal. E aquele hotel tem um trecho de areia, que é uma praia. Tá? É claro que ali vai ser mais utilizado pelos hóspedes do hotel. Né? E eu não sei nem se tem um acesso público, ou seja, um acesso que vá pela terra. Mas se alguém quisesse adentrar aquela praia por exemplo, barco, isso seria possível. Tá? E não poderia ser proibido. O hotel, numa ocasião, pretendeu fechar e colocou, acho que, umas barcadas
nesse sentido. Algo parecido o Luciano Huck fez com uma ilha que ele tem ali em Angra dos Reis, e a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, foi lá e multou o Luciano Huck, multou o Sheraton e falou assim: tira essa porra toda aqui, tira essas barricadas, porque você não pode restringir o acesso, porque as praias são de uso comum do povo. Tá? Agora, existe um outro caso, e é um caso mais delicado, que é, por exemplo, por que a gente tem as praias, e na verdade, assim, toda a faixa que a gente chama de terrenos de marinha, né? Ou seja, toda essa área costeira sendo de propriedade da União e, enquanto propriedade da União, bem de uso comum do povo. Porque ela é importante para a segurança nacional. Tá certo que hoje em dia, qualquer incursão estrangeira basicamente vai acontecer via aérea, né? E qualquer ato de agressão é muito mais provável vir através de um drone ou através de um míssil do que por navio. Mas se você quiser ter ocupação de território, o ingresso por via costeira ainda é, por mais exótico que seja, mais estranho que possa parecer para o Brasil, né? Isso ainda é uma possibilidade. Então, essa é uma área estratégica para a defesa nacional. Toda a faixa costeira, inteira, de norte a sul. Tá? Então, com isso, essa é a razão da legislação e da própria Constituição prever isso como um bem público. Por ser uma área costeira, há monitoramento e, por vezes, a ocupação dessa faixa costeira fica sendo de responsabilidade dentro da União, da Marinha do Brasil, para que se cuide dessa segurança nacional, né, enfim, dessa área estratégica. E, nesse sentido, a gente tem, ao longo da costa, se torna uma série de quartéis, né, da Marinha do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, existe um bastante famoso, que é um ponto turístico bastante conhecido, que é o Forte de Copacabana. Né? E nesse forte existe um trecho dele na parte inferior, que é uma área de praia, né? Naturalmente, porque ele fica ali no entroncamento entre Copacabana e o Arpoador. Né? E aí o que acontece? O responsável, né, o oficial da Marinha, eu não sei se é o coronel, eu realmente, me desculpa, eu não sei como é que funciona as patentes da Marinha, mas o responsável daquele quartel, ele achou, assim, dentro daquela avaliação, às vezes, o orçamento está curto e tem que ter novas formas de arrecadação, coisa e tal, e ele pensou o seguinte: pô, o Réveillon de Copacabana é uma festa mundialmente famosa que atrai muitos turistas e muita gente paga fortunas para ver os fogos e ter uma festa particular. Então, daí ele pensou assim: ó, pô, uma boa forma de arrecadar dinheiro para aqui, para o forte, e fazer uma reforminha que está precisando aqui acolá ou comprar uma outra coisa, eu vou então promover uma festa dessas, privê, cobrando um ingresso caro, que aí tá de boa, né? Assim, isso vai atender, né, a um interesse público que é o interesse arrecadatório. Então não estou nem dizendo que teve filho da putagem, não. Foi bem intencionado. Mas o que acontece é que, assim, por mais que teoricamente isso possa ser uma ideia bem intencionada, juridicamente ela não é possível. Porque essa não é a finalidade a que se presta ao uso daquele bem público. Né? Ou seja, ele está ali afetado a uma finalidade específica, né, especializada na segurança nacional, e aquilo ali não é para fins de exploração econômica ou para o deleite de um grupo específico de pessoas que pagam o ingresso X e Z. O MPF caiu em cima e tal, e essa fonte de renda a Marinha não teve. Mas, só para explicar então para vocês como é que funciona, né, um pouco isso, que a gente precisa estar atento a essa, não apenas a natureza de bem de uso comum, mas também a finalidade específica. Ou seja, por mais que as praias sejam bens de uso comum e parte dessas praias possa estar reservada, né, o uso está restrito à Marinha para fins de segurança nacional, a Marinha não tem possibilidade, por exemplo, de perverter esse uso para fins particulares. Tá? Então, isso é um dado importante de se ter em mente, de se cuidar. Tá? Então, para além dos bens de uso comum, a gente vai ter uma segunda categoria de bens públicos, que são os bens de uso especial. Eles são especiais
não no sentido de serem melhores do que outros bens públicos, mas porque eles têm um uso especializado, tá? Então, eles estão destinados especificamente à execução de serviços públicos, tá? E a gente pode falar de execução de serviços públicos em sentido amplo, né? Mas também a própria ocupação pela administração pública para a execução desses serviços. Então, os edifícios, terrenos públicos, imóveis públicos e os bens que guarnecem esses imóveis são considerados bens especiais daquele órgão, daquela entidade, né, que vai estar, que o uso daquele imóvel, daqueles bens vai estar reservado. Então, esses bens, eles saem da categoria de bens de uso comum, que tem um regramento especial, né, e passam a ser considerados bens de uso especial, né? E aí você, por exemplo, pode atribuir, a administração pode atribuir restrições ao uso desses bens. Então, o fato de serem bens de uso especiais pode permitir, por exemplo, controle de acesso, tá? Então, é claro que isso, em alguns casos, pode ser mais ou menos relativizado, mas a administração pode impor limitações ao uso porque aquilo está sendo utilizado de maneira própria, para a própria administração prestar o seu serviço público, tá? Então, apenas para dar um exemplo, né, o prédio da FND, um prédio histórico, enfim, que tem simbologia e tal, mas ele é um bem de uso especial da universidade, que é uma autarquia federal, tá? E os bens que estão dentro do prédio da FND também são bens de uso especial. Então, as carteiras, as mesas, os quadros, as canetas de uso do quadro, os apagadores, projetores, computadores, tudo, absolutamente tudo que está dentro, as portas, né? Tudo é inventariado, tudo é codificado, entende? Tudo está especializado ao uso para fins do Magistério Superior Federal. No caso, Magistério Superior Federal da UFRJ. Tá? A UFRJ poderia, por exemplo, decidir que a Faculdade de Direito iria para outro lugar, iria para o fundão. E foi uma ideia que já se aventou em certas ocasiões, né? Isso não tiraria a finalidade daquele prédio, porque a UFRJ poderia colocar ali um centro de pesquisa, alguma outra coisa, então ela não vai perder a sua natureza especial por conta disso, né? Mas, só para vocês entenderem, então, como é que a gente classificaria e compreende esses bens de uso especial. O prédio do Tribunal de Justiça e os livros, tudo é bem de uso especial, aí no caso do Poder Judiciário Fluminense, tá? Então, não tem muita digressão, os bens de uso especial estão previstos ali no artigo 99, inciso 2º do Código Civil, tá? Então, não tem por que problematizar, tá? Um dado, assim, uma terceira categoria, a última categoria que a gente vai ter de bens públicos, são aqueles que a gente chama de bens dominicais, tá? É uma expressão que tem outras designações, né? A que está consagrada na legislação brasileira atualmente é a de bem dominical. Alguns se referem também a bens dominiais, e a expressão vem de dominus, que é senhor, ou seja, são os bens do senhor, os bens do Estado, os bens do soberano. Tá? Então, daí vem a expressão bem dominical. Não tem nada a ver com domingo, tá? Tem a ver com dominus, com senhor. Tá? Agora, o que tem de particular e de interessante acerca dos bens dominicais? É que, diferentemente das outras duas espécies de bens públicos, dos bens de uso comum e dos bens de uso especial, que estão ali associados a uma finalidade pública, que estão, como a gente diz tecnicamente, afetados a uma finalidade pública, um interesse público, os bens dominicais, eles não estão afetados a uma finalidade pública imediata, direta. Ou seja, eles continuam fazendo parte do acervo patrimonial estatal, mas eles, nesse sentido, eles vão ter uma finalidade pública indireta, mediata. Tá? Daí a gente também, alguns doutrinadores, denominarem esses bens de bens imobiliários, tá? Bens de natureza patrimonial do Estado. Tá? Na legislação que precedeu, né, o Código Civil e anteriormente, né, existia uma designação diferente para os bens dominicais. Né? Ou seja, se vocês forem lá no artigo 807 do Código de Contabilidade Pública da União, que era o decreto 15.783 de 1922, a referência que se fazia a bens dominicais era de bens públicos patrimoniais disponíveis.
E é interessante talvez o nome seja até melhor do que o de bens dominicais utilizado hoje pelo Código Civil. Por quê? Porque quando vai fazer referência de bens patrimoniais disponíveis, ele esclarece muita coisa que é importante para nós sobre bens dominicais, que é o fato de que esses bens, eles compõem um acervo puramente patrimonial, ou seja, desafetados, sem qualquer afetação a serviço público, a interesse público imediato e direto, e eles estão disponíveis para a administração destinar e usar eles da forma que quiser. Ou seja, enquanto os bens de uso comum e os bens de uso especial, eles estão, em princípio, indisponibilizados pelo fato de estarem afetados. Tá? Isso tem consequências quando a gente vai pensar o regime jurídico aplicável a esses bens. Por exemplo, os bens de uso comum e de uso especial, como a gente vai ver no próximo vídeo, na próxima aula, eles são considerados indisponíveis, inalienáveis. Ou seja, eles não podem ser transferidos, doados, vendidos, cedidos, entende? Isso quer dizer que a administração não pode vender bens públicos? Ela pode, desde que não esteja afetado. Ou seja, se a administração pública quiser alienar um bem ou fazer qualquer outra coisa, como a gente vai ver na próxima aula, ela vai primeiro ter que desafetar esse bem, tornando esse bem de uso comum ou de bem de uso especial para um bem dominical, para aí então, dentro de várias condições previstas na legislação, poder fazer essa alienação. Certo? Então, por incrível que pareça, os bens dominicais, eles acabam sendo a maior parcela de bens do Estado, né? Pelo fato de que, por uma série de circunstâncias históricas de gestão e tal, acabam correspondendo a grande parte do patrimônio público, né? Porém, e é bom a gente ter em mente que isso não é o ideal. O ideal é que o Estado não tenha uma parcela expressiva de bens dominicais, porque já que a finalidade estatal é a consecução de interesses públicos e prestação de serviços públicos, né, o patrimônio do Estado deve estar funcionalizado a isso. Ou seja, o Estado não pode funcionar como um especulador imobiliário ou como um grande detentor de patrimônio, porque essa não é a finalidade estatal, não é esse o objetivo que se pretende da administração pública brasileira. Tá? Então, assim, é um fato isso, mas é um fato que precisa ser revisado. Né? Ou seja, acontece de bens públicos dominicais estarem nessa situação por circunstâncias fáticas. Tá? Seja porque são heranças vacantes e daí passam a integrar o patrimônio público, seja porque... vou dar alguns exemplos e aí vai ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer. Então, um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, de bem dominical. Um prédio público em que o serviço que estava sendo desenvolvido ali, a repartição que estava funcionando ali, vai ser transferida para outro lugar e aquele edifício deixa de ter aquela destinação específica. Né? E a administração precisa decidir o que vai fazer com ele. Se ela não decidir nada, aquele bem vai ter sido tornado um bem dominical. Tá? É claro que, sendo bem de uso especial, vai precisar de algum tipo de ato formal desafetando esse bem. Né? E aí, muitas vezes, a própria transferência de localidade da repartição coisa e tal, já é suficiente para caracterizar a desafetação do bem. Tá? Mas é preciso que isso esteja concretizado num plano jurídico. Ou seja, só faticamente você não consegue assim, caracterizar a desafetação. Tá? Uma outra situação onde a gente vai ver bens dominicais, e aí quando eles passam a integrar o patrimônio público, é o que eu acabei de comentar das heranças vacantes, que são aquelas heranças que particulares deixam e não têm sucessores, não têm herdeiros para se habilitarem. Então aquela herança vai passar a integrar o domínio público, o patrimônio público, e ela vai passar a integrar na categoria de bem dominical. E aí a administração posteriormente ou vai deixar aquilo lá, porque ainda não inventariou, ainda não deu uma destinação específica, coisa que vale, ou ela vai dar algum tipo de afetação, vai construir uma praça ali, coisa que vale. Entende? Ou situar uma repartição, e aí se vê como é que vai se proceder. Ou seja, uma vez que ele está desafetado, ele vai poder ser afetado a um uso específico da administração, no interesse, na conveniência e oportunidade da administração. Tá? Então,
Apenas para a gente deixar claro, né, essas três categorias, os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, eles vão possuir uma destinação pública, enquanto os bens dominicais não vão estar sendo usados, em princípio, e não vão estar sendo afetados a uma finalidade pública específica. O fato de eles não estarem sendo afetados a uma finalidade pública específica não quer dizer que eles não possam ter algum proveito estatal. Então, isso é bem interessante quando a gente vai falar da possibilidade, às vezes, de exploração econômica de certos bens. Quando eu falei que o Estado não é um especulador imobiliário, isso é algo importante que precisa ser atentado, mas isso não quer dizer que o Estado não possa, em determinados bens, explorar eles economicamente e obter renda. A obtenção de renda a partir do acervo patrimonial é algo legítimo. Só que, pensem o seguinte, se isso for se tornar a regra, o Estado vira uma imobiliária, vira uma administradora de imóveis, e não o Estado. Então isso precisa ser a exceção e não a regra, mas isso não quer dizer que seja impossível. Às vezes, até dependendo da natureza do bem, do porte do bem, isso pode ser interessante como fonte arrecadatória. Tá? Então, uma coisa não exclui a outra, a gente só precisa entender isso dentro de um contexto de gestão. Tá? Mas é plenamente possível. Tá? Então, em relação aos bens que estão afetados, né, a administração vai funcionar como um mero gestor, porque ela não vai poder vender o bem, e a sua função vai ser puramente de administrar e conservar esses bens durante o período em que esse bem estiver afetado ao interesse público. Tá? A coletividade vai ser a dona do bem, e por isso que a venda desses bens imóveis afetados, eles vão ter que ser precedidas da desafetação, e depois, ainda assim, mesmo com bens dominicais, vão precisar de autorização legislativa, porque esses bens pertencem ao Estado, mas em última instância pertencem à sociedade no geral. Tá? Então isso é um dado importante para a gente ter em mente ao pensar e falar de bens dominicais. E como eu estou falando de afetação e desafetação de bens públicos, a gente precisa então fechar esse tópico só falando rapidinho sobre isso. Como eu disse, a afetação vai ser aquele processo de atribuição fática ou jurídica de uma finalidade pública geral ou especial ao bem público, né? E essa afetação vai poder ocorrer de três formas. Por lei, é a primeira forma, ou seja, a lei já destinando, já dando o uso específico, né, comum ou especial para esse bem. Por ato administrativo, como, por exemplo, uma determinação para a construção de hospital, procedimento licitatório para obra, né, para licitar a obra, coisa e tal. Então, o ato administrativo vai ser já prever essa afetação específica. E, em terceiro, um fato administrativo. Né? Como é que acontece uma afetação de uso público por fato administrativo? Caso, por exemplo, da desapropriação indireta. O que acontece na desapropriação indireta? Em vez do Estado ir lá e desapropriar o imóvel, pagar o preço, tomar para si, se emitir na posse e passar a utilizar o bem, o Estado vai simplesmente ir lá e se apropria faticamente do bem, constrói alguma coisa ali, e sem o procedimento expropriatório adequado. Isso caracteriza o que a gente chama de desapropriação indireta, isso está previsto na legislação de desapropriação, tá? Mas isso vai caracterizar um fato administrativo de afetação de uso. Tá? Então, acho que com isso dá para entender bem. O processo de desafetação é o oposto, é a retirada fático-jurídica da destinação pública que até então se atribuía a determinado bem público. E, com isso, passando esse bem público a compor o acervo de bens dominicais do Estado. E a desafetação vai acontecer da mesma forma, das mesmas formas, melhor dizendo, que a afetação. Por lei, por ato administrativo ou por fato administrativo. Tá? Então, um exemplo de desafetação por ato administrativo é a determinação de demolição de uma escola pública, por exemplo. Né? O ato de demolição, por si só, pressupõe a desafetação do bem. Tá? Por fato administrativo, um exemplo que a gente poderia dar é, por exemplo, um incêndio que acontece no imóvel público. A gente, há alguns anos atrás, teve um infeliz incidente no Museu Nacional da UFRJ, em que o museu foi consumido por fogo. Esse incêndio, por si só, é capaz de desafetar aquele bem. Ele permaneceu como um bem de uso especial destinado ao Museu Nacional, porque a UFRJ assim decidiu manter quando foi decidir reconstruir o museu, restaurar o museu. Mas o incêndio por si
é um fato administrativo de desafetação, porque ele perdeu a finalidade pública que se tinha, você destruiu o bem, certo? Então, agora, tanto em relação à afetação quanto à desafetação, um ponto que é importante vocês terem em mente é que uma ou outra forma ela vai sempre ter que obedecer a duas diretrizes, a duas lógicas fundamentais. Primeiro, o princípio de simetria das formas. Ou seja, se eu afetei um bem por lei, ele vai precisar ser desafetado por lei. Se foi lei complementar, por lei complementar. Então, não só o princípio da simetria das formas, mas também coordenado com o princípio de hierarquia normativa. Tá? Então, se um bem foi afetado por ato administrativo, e esse ato administrativo foi um decreto, esse bem vai poder ser desafetado apenas por decreto. E por aí vai. Tá? Então, sempre quando a gente vai falar de afetação e desafetação, é muito importante vocês terem sempre em mente o princípio da simetria das formas, o princípio da hierarquia normativa. Beleza? Então, gente, por hoje é só, por essa aula é só. Na próxima aula a gente vai ver o regime jurídico de bens públicos e os principais tipos de bens públicos. São duas questões extremamente importantes, não apenas para vocês se situarem, mas porque no regime jurídico de bens públicos a gente tem o próprio núcleo desse tópico, né? Ou seja, o que tem de relevante para nós. Né? Depois a gente começou a falar dos aspectos mais centrais, mas o quente mesmo está na próxima aula. Beleza? Então é isso, pessoal. Até lá, um grande abraço.